Boa noite para vocês que estão aqui. Deixa eu, inclusive, eu até esqueci, deixa eu me colocar no centro. Beleza, eu me coloco no centro aqui, porque fica grandão na gravação. Isso, pelo que eu entendi, é mais interessante para quem estiver assistindo só a gravação. Mas ainda eu vejo vocês aqui em cima, e se vocês quiserem falar, fiquem super à vontade. Terceiro encontro de leitura do Bill Churran, Sociedade do Cansaço. Hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo. Sempre falo no início das aulas que nós estamos seguindo essa edição. Só a Vozes, eu acho, tá? Que tem a tradução desse livro em português. Recentemente a Vozes lançou uma edição nova, da capa preta, mais bonita. Eu nunca abri ela, então eu não sei se tem algo a mais, tá? Porque essa edição aqui, ela já tem um apêndice. Então, não sei se colocaram algum apêndice a mais nessa edição recente. Para quem não tem o PDF, que a Polícia Federal não me escute, porque o livro é recente, não tem domínio público, eu tenho alguma coisinha aqui, vocês me chamam no privado que eu envio para vocês depois, tá? Mas eu vou negar até a morte, mas apesar de estar sendo gravado, já deu ruim de qualquer jeito, então foda-se. Eu vou compartilhar com vocês de qualquer jeito. Segundo capítulo, tá? Nós vamos iniciar o segundo capítulo. Para quem tiver lendo junto, vai perceber, eu espero que tenha percebido, que o segundo capítulo ele é mais acessível. Eu acho que ele é mais acessível em si, né? Ele por si é mais acessível, e eu acho que as duas primeiras aulas facilitam também a leitura do segundo capítulo. Geralmente eu faço uma retomada do conteúdo, não vou fazer diretamente, porque o próprio Bill Churran faz isso ao longo do texto. Então eu já vou de cara aqui lendo uns trechos e comentando, e nessa leitura já vai aparecer essa revisão que normalmente eu faço. Pois bem, diz o Bill Churran já no início do segundo capítulo, que se chama Além da Sociedade Disciplinar. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritório, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Então, aqui, uma breve revisão. Aliás, vou ler o restinho da página, porque eu já pego um ponto do finalzinho da página para arrematar na revisão. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares, né, o hospital, o presídio, o quartel, enfim, que delimitam os espaços entre normal e o anormal, se tornaram arcaicos. Pois bem, aqui já tem muita coisa, né? Uma revisão interessante que ele está dizendo que transicionamos para um outro modelo de sociedade. Antes, a sociedade disciplinar, a sociedade negativa, é essa sociedade que negava externamente por uma estrutura de poder que apontava o dedo na tua cara e falava não. Era o controle ativo do outro pelo não. Né? E esse não era feito pelos hospitais, pelos asilos, pelos presídios, os quartéis. Eram estruturas, e aí eu uso a expressão do Michel Foucault, que é o teórico dessa sociedade disciplinar, eram estruturas que docilizavam os corpos, tornavam os corpos dóceis. Qual o objetivo? O objetivo, tornar esses corpos produtivos. Vamos só retomar um pouco, isso vai voltar, mas eu já vou aproveitar, inclusive, o trechinho que apareceu ali embaixo, nessa separação entre normal e anormal. Vamos relembrar a primeira aula que eu mencionei sobre, lá na modernidade, no ápice da modernidade, com a Revolução Francesa e Industrial, com a estruturação do capitalismo como nós o conhecemos hoje, a gente muda o modo de se produzir. E é um modo de produzir mais intenso, mais extenso, em todos os aspectos. De tal modo que eu preciso de pessoas para movimentar esse modo de produção. Nesse sentido, o louco, para o Michel Foucault, era um modo de saber que, vivendo em uma lógica própria, não se adaptava a esse modo de produção.
O louco não estava nem aí para esse modo de produção. O louco vivia na sua realidade, na sua loucura, e o seu modo de vida por si já bastava. E aí esse modelo nascente olha para esse indivíduo e vê nele um problema, ou dois problemas. Primeiro, ele não produz. Ele vivendo na sua lógica própria, ele não está produzindo, já é um atraso. Segundo, ele pode ser exemplos para outros que vão olhar para aquele e falar: putz, mas ele não está fazendo nada. Será que ele não precisa desse modelo produtivo intenso, intenso, intenso? É aqui então que é separado, nesse ápice da modernidade, o normal do anormal. E o anormal, o louco, esse que não produz, é apartado da estrutura da sociedade. Ele não contribui com a formatação deste novo modelo de sociedade. Então, esta é a gente está falando da sociedade disciplinar. Eu vejo que está rolando os comentários, tá? Mais para frente eu paro um pouquinho, leio alguns comentários e volto aqui. Então, essa sociedade disciplinar, descrita por Michel Foucault, dessa separação negativa do outro e de disciplinar os corpos para que eles se tornem produtivos dentro de determinado contexto. O que o Bill Churran está dizendo é: não estamos mais nesta sociedade negativa. Agora estamos em uma sociedade positiva. Ele coloca alguns exemplos aqui que eu achei interessantes, que é a academia, né, os prédios de escritório, os bancos, enfim, tem uns pontos interessantes aqui, porque o que é a sociedade positiva, como nós já debatemos bastante também nas aulas anteriores. A sociedade positiva, isso vai ficar mais explícito na sequência do texto, que é o seguinte, percebe-se que é possível aumentar a produtividade mudando o modo como a estrutura de poder se relaciona com o sujeito. Eu saio da negação, do controle pelo não, e agora eu começo a estimular positivamente este outro. E aqui a academia, né, esse aspecto fitness, ele é um ótimo exemplo para isso. É só entrar no Instagram. Quantos blogueirinhos fitness existem? E aí você vê aquilo, e veja aqui, gente, eu estou para além do que é positivo o aspecto da saúde, tá? Não é este o ponto. A questão é só um exemplo de como isso nos estimula a fazer aquilo que está sendo mostrado. Tá? A construção positiva de um modelo que te estimula a fazer aquela construção. Não entrar, isso eu estou dando exemplo aqui da academia, porque ele coloca academia, mas funciona para qualquer coisa. Eu lembro que eu falei para vocês, se você é um produtor de conteúdo e entra no Instagram e vê alguém que da sua área fazendo alguma coisa que você não faz, você fica, putz, eu podia estar fazendo aquilo. E aí você vê ele postando algum resultado, que possivelmente é o resultado, a gente nem sabe, mas aí você fala, putz, eu também podia estar fazendo aquilo. Às vezes ele nem está mesmo tendo aquele resultado, mas ele posta aquilo e te estimula a fazer. E aí você começa a fazer alguma coisa também, e ele olha de lá e fala, putz, eu também posso fazer. E aí fica uma retroalimentação positiva nesse aspecto de produção, produção, produção. Aqui, os prédios de escritório, eu lembrei daquele camarada lá do G4 Educação, polêmico, que aparece na internet às vezes, que fala que os funcionários dele trabalham 18, 16, 18 horas por dia, se deixar, porque tem meta a bater, eles recebem por isso, mas ficam o dia inteiro no trabalho, coisas do tipo, né? Os bancos aqui, os bancos antigamente eram presenciais, agora você, no seu celular você acessa o seu banco. Veja, tudo pensando no tempo, né? No modo como a produção se apropria do tempo, sempre pensando em mais produção, mais produção, mais produção. E o que o Bill Churran vai concluir, o que a gente está vendo, é que este modelo esgota. A sociedade do desempenho é uma sociedade do cansaço. Então, a sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo, né? São esse aspecto do empresário de si mesmo como um discurso de liberdade, mas em essência não tem liberdade, é paradoxal. E aqui uma alienação que se faz, certo? Quer dizer, esse indivíduo acredita
que há liberdade no movimento dele, é um movimento de uberização, de chefe de si mesmo, ele acredita que há liberdade no movimento dele, mas é justamente o que torna a coisa genial de uma perspectiva de produção, porque ele bebe desse discurso, aqui também tem um pouco do aspecto meritocrático, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ele acredita nesse discurso, bebendo de que ele pode, por exemplo, furar a bolha social que ele está inserido, e ele entra no ritmo de produção, produção, produção. Não raro a gente consegue ver relatos de gente que trabalha com Uber que fala que roda 16, 17, 18 horas por dia. É exatamente esse o ponto. Bom, nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares, né, que delimitam os espaços entre o normal e o anormal, se tornaram arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Ele está dizendo, olha só, Foucault já não explica mais, a gente precisa fazer alguma coisa nova, que é o que ele está fazendo. Né? O Bill Churran está dizendo, olha só, de uma perspectiva estruturante, se eu pudesse chamar, o Foucault já não dá conta mais de explicar a realidade, eu preciso propor algo novo. Aqui uma portinha, que eu vou só abrir, não vou entrar não, mas vou deixar aqui ela aberta para em algum outro momento, um outro filósofo, ele vai olhar um pouquinho para esse discurso aqui e vai falar das sociedades que passaram por colonização. E vai mais ou menos dizer o que o Bill Churran está falando do Foucault. Ele vai dizer assim, olha só, para as sociedades que foram colonizadas, esses dois caras também não servem. Para o caso do Brasil, é preciso algo a mais. Dá para usar eles? Dá. Mas é preciso algo a mais. Esse filósofo se chama Achille Mbembe, um filósofo camaronês, famoso por ter cunhado o termo necropolítica, que inclusive é o nome de um livrinho dele, onde ele desenvolve este conceito. Um outro livro dele interessante, que ele também vai desenvolver esse aspecto da relação dentro de sociedades que passaram por colonização, é A Crítica da Razão Negra, se eu não estiver enganado no nome do livro, tá? Esse já é um calhamaço, um livro maior. Bom, Bill Churran continua. Também aquele conceito de sociedade do controle, lá do Michel Foucault, não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. A sociedade disciplinar funciona por negatividade. As duas primeiras aulas, a negatividade é o outro que é diferente. Esse diferente, ele entra dentro desse aspecto da negatividade. Não vou abrir mais essa porta aqui, porque nas duas aulas anteriores eu aprofundei. Essa negatividade é o outro, é a alteridade. Aqui abriria uma porta que nos levaria para um lugar bem extenso, mas nas aulas anteriores eu explico com mais detalhes. Pois bem, a sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. É determinada pela negatividade da proibição. O verbo modal negativo que a domina é o não ter o direito. Também há o dever inere uma negatividade, a negatividade da coerção. Então, ainda ele descrevendo a sociedade disciplinar do Michel Foucault. A sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Isso aqui é extremamente importante. Por que, que a sociedade do desempenho vai se desvinculando da negatividade? Porque o discurso neoliberal, isso aqui é fundamental, o discurso neoliberal só faz sentido se todos forem iguais em condições. Não são, tá? Não são. Mas quem vende o discurso neoliberal precisa vender a ideia de que todo mundo é igual em condição e que, portanto, meritocraticamente pode vencer bastando entrar nesse modelo produtivo. Então, o discurso neoliberal precisa se desgarrar dessa negatividade e propor essa positividade, dizendo que todos são iguais, para que todos aqui no sentido alienado, bebendo desse discurso, acreditem piamente que sendo igual àquele maluquinho herdeiro lá, consegue transcender socialmente, consegue furar a bolha. Basta rodar no Uber 18 horas por dia. Em algum momento ele vai vencer. Então, esse é o ponto. A saída da negatividade para a positividade é porque o discurso neoliberal precisa afirmar esta igualdade dos sujeitos, essa igualdade de transcendência de uma perspectiva social, tá bom? E o que o Bill Churran está querendo fazer aqui é demonstrar que isso não é possível. Várias coisas não são possíveis, né? Mas especificamente essa transcendência social é um pouco complexa, não é tão fácil assim, mas mais especificamente
ele está querendo demonstrar que isso leva ao esgotamento, a sociedade do desempenho é uma sociedade do cansaço e que isso é tudo um projeto de alienação, tá bom? Mas o ponto é esse. O discurso neoliberal precisa vender essa ideia de iguais. E esta positividade talvez seja um modo como ele faz isso. Porque a positividade, a essência dela é o estímulo. É a rede social, é o que quando a gente entra no Instagram e é bombardeado para entrar nesse modelo de produção. Pois bem, então a sociedade de desempenho vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. Justamente a desregulamentação crescente vai abolindo-a. Aqui tem um ponto interessante também, que esse aspecto de desregulamentar cabe até mesmo dentro do trabalho. Perceberam, por exemplo, aqui no Brasil, como o trabalho, dentro de uma perspectiva jurídica, passou por um afrouxamento de lei nos últimos anos. Isso torna a relação do trabalho, pensando em direitos, um pouco mais escassa e problemática, porque o discurso neoliberal é dar liberdade ao trabalhador. E essa liberdade ao trabalhador, nesse afrouxamento jurídico da coisa, faria com que esse sujeito poderia, nesse movimento, na sua liberdade, se constituir enquanto um sujeito que vai ascender socialmente, porque basta ele querer, basta ele se movimentar. É o discurso meritocrático. Então, o poder ilimitado é o verbo modal positivo da sociedade de desempenho. Esse poder ilimitado, assim, não é ilimitado, né? Aqui é isto. É o discurso neoliberal que diz que ele é limitado, dando ao sujeito essa possível liberdade de faça tudo, você tem um poder nas suas mãos, basta você querer que a transcendência virá, essa transcendência social. Então é um discurso, mas não é. O plural coletivo da afirmação yes, we can é isso, é exatamente isso. Nós podemos, vocês podem, né? Todos vocês podem. Vocês não têm Ferrari ainda não, gente? Que isso? Vocês estão atrasados. Vocês estão dormindo demais, né? Vocês não podem dormir muito, não. Até porque tem gente que está trabalhando bastante e está conseguindo a Ferrari deles. Olha, vamos despertar aí. Bom, enfim, expressa precisamente o caráter de positividade da sociedade de desempenho. No lugar da proibição, mandamento ou lei da sociedade disciplinar, entram projeto, iniciativa e motivação. Daqui a pouco vai ficar claro por que que a sociedade do desempenho é mais efetiva do ponto de vista produtivista do que a sociedade disciplinar. Mas o que ele está colocando é, no lugar da proibição, mandamento ou lei, que era o exemplo de como funcionava a sociedade disciplinar, agora nós temos projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Ele volta na sociedade disciplinar. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. Esse gera aqui não é que lá na disciplinar, hein? Não é que as pessoas estão se tornando loucas e delinquentes. É porque a sociedade disciplinar precisa rotular aqueles que não se adequam ao modelo produtivista, dando a eles o rótulo de loucos e delinquentes. Por isso que gera loucos e delinquentes. Porque dando a eles esse rótulo, criando o normal e o anormal, eu posso pegar o anormal e apartar da estrutura da sociedade. Porque o anormal atrapalha o movimento correto da estrutura da realidade. Eu sempre dou essa referência para vocês, é um documentário, é pesadíssimo, mas é o Holocausto de Barbacena que descreve exatamente isso. Essa dualidade entre normal e anormal, sendo que na base não há normal e anormal. É só um discurso, uma narrativa de poder que separa as pessoas em torno da utilidade delas dentro da estrutura social. Então, quem pegar para ver esse documentário vai ver que tem pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos que não tinham nada. De uma perspectiva orgânica, não tinham nada. Nada. Simplesmente foram colocadas lá. Esposas foram colocadas pelos maridos. Pessoas loucos foram apartados da estrutura social. Tá bom? É da Netflix, se eu não estiver enganado. Mas assim, é pesado, tá? Vejam com
com parcimônia. Bom, a sociedade do desempenho, ao contrário, produz, aí ele fazendo a transição, né? A sociedade disciplinar gera loucos e delinquentes, a sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Por que depressivos e fracassados? Porque o discurso neoliberal projeta no sujeito uma ascensão que ele nunca vai alcançar. Só que como ele compra esse discurso e ele entra nesse modelo produtivista, ele não alcançando, em algum momento ele se sente fracassado e ele pode entrar num quadro depressivo. Então, veja, o discurso comprado de maneira alienada vai gerar depressivos e fracassados. Porque essa projeção do sujeito que é livre, que consegue de fato vencer na vida, basta rodar 18 horas no Uber por dia, o que ele vai conseguir, na verdade, é um problema para a cabeça, né? Vou parar nesse ponto aqui, que eu vi, estou vendo ali que tem vários comentários. Não sei se tem alguma pergunta ou se só são comentários. Vamos lá, vamos lá. Não sei se analisei bem a questão da autocobrança, mas eu sinto que o maior problema dessas cobranças vem pela possibilidade, a possibilidade de ler, produzir, a possibilidade de fazer algo que você define como de valor. Então, é bem mais confortável produzir o máximo que posso de coisas que agrega pouco valor, porque aí não me cobro tanto pelo que tem valor. Não sei se me fiz entender. A gente vai entrar nesse aspecto da cobrança daqui a pouco. Talvez construa com o que você está colocando aí, mas eu te entendi. Eu te entendi. Fabiano, isso me faz lembrar de Bergson, quando ele fala da moral fechada e também do livro A Expulsão do Outro. Bergson é um. Eu vou usar a expressão espiritualista, tá? Um espiritualista francês do século passado, mas aqui espiritualista na filosofia não é bem esse aspecto necessariamente religioso, tá? O John, Marilena Chauí tem falas muito importantes explicando o conceito de empresário de si mesmo. Uma delas é uma entrevista para jornalistas livres, entre outras. Aliás, Marilena Chauí tem livros ótimos dentro dessa. A Marilena Chauí ela tem dois grandes blocos de obras, né? Obras do Spinoza, que ela é especialista em Spinoza, e obras de política também. Inclusive, tem várias entrevistas super interessantes dela na internet. O livro dela, Geral de Filosofia, é maravilhoso, que se chama. Tá aqui, acho que é um convite à filosofia. Tá aqui em algum lugar. Convite à filosofia, isso mesmo. Ângelo, a pejotização permite o indivíduo acreditar que chegará lá. Basta acreditar em Deus, pensar positivo e ir para cima. Tá vendo, gente? Basta seguir essa receita aí que vocês conseguem a Ferrari de vocês. Juan, daí que vem a ideia de frequência que o Pablo Marçal tanto fala, Ângelo, né? Se deu certo é o sistema, se deu errado é a sua mentalidade, sua frequência. Exatamente. Elane, eu lembrei da coisa que todos podem ser influência hoje. Um dia ou não, né? Precisa estudar ou fazer faculdade, também a positividade tóxica. Até nesse aspecto tem, né? Esse modelo da educação em si, o modo como a gente está estudando, o modo, por exemplo, no meu caso, como outros professores da minha área podem estar produzindo conteúdos da minha área, eu olho para aquilo e falo, putz, eu podia estar fazendo aquilo, e aí eu posso entrar no estado de cobrança e entrar dentro desse redemoinho. Daqui a pouco vai aparecer um redemoinho interessante aqui, tá? Amei. Pablo, podemos correlacionar a sociedade de desempenho com. Podemos muito. Podemos, May, porque a técnica do Heidegger é uma espécie de inautenticidade, porque é um contexto em que o sujeito não é sujeito, não é ser, né? Pegando aqui no contexto do Heidegger. É um contexto em que o sujeito não é ser porque ele está vivendo mecanicamente. E é inautêntico isto. Na sociedade do desempenho, tem certo aspecto de alienação. Porque, veja, nós estamos aqui debatendo esse assunto. E, de certa forma, eu espero que vocês entendam que existe certo privilégio nesse movimento que nós estamos fazendo. Porque a maior parte das pessoas, elas estão tão mergulhadas nesse processo que elas sequer têm tempo de pensar que elas estão sendo alienadas. Porque elas estão só pensando em sobreviver, vivendo mecanicamente uma estrutura que massifica elas. E em todos os aspectos, né? Pensando até no Marx aqui, esses caras não são marxistas, né? Apesar de estarem fazendo críticas ao capitalismo, ou a gente pode dizer que eles são pós-marxistas, porque nadando na onda de crítica, estão surfando em algo que o Marx começou. Mas essas pessoas, dentro desse aspecto de alienação,
elas são mantidas ali, né? Pensando, voltando, por que que eu citei o Marx? Porque pensando, por exemplo, na religião como um ópio que mantém esse indivíduo nesse estado alienatório, né? Por que que o Marx diz que a religião é um ópio? Por dois aspectos. O primeiro aspecto é que imagine um sujeito massacrado, massificado, completamente esgotado, vivendo, pensando lá atrás, mas a gente pode jogar para cá também, né? Cargas horárias abusivas, pegando centros urbanos grandes como São Paulo, a pessoa passa horas e horas só no transporte público. Então, chega em casa basicamente para dormir. Essas pessoas quase que vivem para sobreviver. E por que que a religião acaba sendo um ópio? Porque bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque em algum momento eles herdarão o reino dos céus. Só que para isso, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Eles não podem fazer nada. Eles têm que aguentar. Aguenta um pouco aí, segura a onda. Isso se eles pensarem, se sequer chegarem em algum estado de pensar criticamente por esse atravessamento que está mantendo eles nesse contexto. Veja, mais do que isso, é um ópio nesse sentido anestésico, porque deixa o indivíduo em letargia. Então, esse indivíduo massificado, completamente com a bota no pescoço, acaba vendo na religião, o Marx diz, né, a religião aqui é um alento para esse sujeito, porque a religião promete algo para ele em algum lugar, mas ele precisa aguentar, ele precisa segurar a ponta aqui, ele precisa ser bem-aventurado, para em algum momento ele ter a recompensa dele. Então, você tem esse aspecto alienatório e é anestesiante, porque mantém esse indivíduo num estado acrítico. Acrítico. Então, veja, por que que eu cheguei nesse canto todo aqui? Porque a maior parte das pessoas não estão debatendo isso, né? A maior parte das pessoas estão só preocupadas em sobreviver e botar comida na mesa, tá? Só nesse ponto. Vanessa, daqui a pouco eu volto no teu texto, só para a gente continuar a leitura, mas daqui a pouco eu volto para o chat, tá bom? Vamos lá. Bom, a mudança de paradigma da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho aponta para a continuidade de um nível. Já habita, naturalmente, o inconsciente social, o desejo de maximizar a produção. A partir de determinado. Aqui começa a ficar interessante para a gente entender por que essa estrutura de poder acabou fazendo esse movimento de transicionar da disciplina para o desempenho, do Foucault para isso que o Bill Churran está descrevendo. Olha só. A partir de determinado ponto da produtividade, a técnica disciplinar ou esquema negativo lá do Foucault, da proibição, se choca rapidamente com seus limites. Para elevar a produtividade, o paradigma da disciplina é substituído pelo paradigma do desempenho ou pelo esquema positivo do poder, pois a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. Essa sacada que eu acho genial. O que o Bill Churran está falando? Sabe quando. Vamos pensar em pedagogia. Eu acho que é um bom exemplo. Sabe lá atrás, quando existia palmatória, e aí a criança apanhava porque ela fez alguma coisa de errado? Veja bem, essa criança ela poderia não fazer mais aquilo que possivelmente de errado ela fez, certo? Poderia. Mas ela vai deixar de fazer porque ela aprendeu o correto? Não. Ela vai deixar de fazer porque ela tem medo. Ela tem medo. E o fato dela ter medo, em algum momento o medo pode paralisar. Certo? A sociedade disciplinar é assim. A sociedade disciplinar trabalhando com o não incute medo. A escola incute medo, o presídio incute medo, o hospital psiquiátrico incute medo. Medo, trabalha com medo. E o medo, em algum momento, pode paralisar esse sujeito. E paralisado, ele não é útil. Ele não é útil. Ele não será produtivo.
É disso que ele está falando aqui. Então, veja, a partir de um determinado nível de produtividade, a negatividade da proibição tem um efeito de bloqueio, impedindo um maior crescimento. Esse indivíduo, então, pode ficar estacionado pelo medo. Agora, se eu mudo o discurso e começo a estimular ele, prometendo liberdade, dizendo que existe meritocracia, que basta querer, que basta trabalhar 18 horas por dia, que você vai ser tão bilionário quanto o coleguinha do lado. Veja, aumenta a produtividade porque você está tirando dele o medo, você tá dando, você tá dando um bicudo, eu ia falar um empurrãozinho, né? Você está dando um bicudo nele, vai, faz desse jeito aí, que você vai chegar onde você precisa chegar. Esse é o discurso neoliberal. Então, aumenta-se a produtividade pela positividade. Mas veja, a alienação no seu sentido puro. Então, veja, a positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca de registro para o registro do poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder, porém, e aqui é outra sacada, que eu acho genial, olha só. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado. O que o Bill Churran está falando aqui? Esse sujeito, na sociedade positiva, que saiu da disciplina, saiu do não e agora está sendo estimulado, não é que o dever deixou de existir. Não é que a disciplina deixou de existir. Continua existindo, só que agora está sofisticado, porque antes o não era externo, né? Era alguém apontando o dedo na tua cara e falando não é assim, a escola, a prisão, o hospital psiquiátrico, o controle era para uma estrutura externa, e agora não tem mais esse controle externo, esse sujeito ele é estimulado positivamente, ele se crê livre, e nesse movimento, o dever, a disciplina sai de fora e vem para dentro. É o empresário de si mesmo, é o chefe de si mesmo. Então, se antes tinha alguém apontando o dedo na cara desse sujeito, agora é ele mesmo. E veja, por que que funciona? Por que que é genial? Porque se tem alguém apontando o dedo na minha cara, eu posso ficar com receio e com medo e não me movimentar. Mas agora sou eu mesmo que me cobro. Sou eu mesmo que, quando estou no ócio, fico pensando, putz, eu podia estar fazendo aquilo, eu podia estar produzindo, eu podia estar lendo alguma coisa, né? Quando você está chega mais livro na tua casa do que tu dá conta de ler, né? Você fala, eu podia estar lendo, eu podia estar sendo produtivo. Mas veja, funciona justamente porque é você que está se cobrando. Você, sendo o teu chefe, entra nesse estado de culpa e de cobrança que te coloca em movimento, mas um movimento alienado. Então é isso que ele está falando, ó. Repito, o sujeito de desempenho continua disciplinado. Só que é mais efetivo, porque agora não é alguém que disciplina ele, é ele mesmo. Tem uma passagem aqui em algum lugar que ele diz, aqui, mais para frente, eu não sei se a gente vai chegar lá, mas vou aproveitar para ler, olha só. Esse sujeito é agressor e vítima de si mesmo. O próprio sujeito é agressor e vítima de si mesmo. Então ele continua. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. O poder eleva o nível de produtividade e é intencionado através da técnica disciplinar, que é o imperativo do dever. Mas em relação à elevação da produtividade, não há qualquer ruptura, apenas continuidade. Aqui ele está dizendo o seguinte: vem de si o discurso de liberdade, vem de si o discurso do empresário de si mesmo, mas não existe ruptura, não tem, é continuidade, é só o capitalismo fazendo o que ele melhor sabe fazer, produzir crises e se adaptar muito bem a essas crises, contornar muito bem essas crises. Tá? O próximo parágrafo vai iniciar um tópico novo, então vou aqui no chat para ver o que que tem. Vanessa, professor Pablo, os próprios currículos escolares não questionam esse modelo econômico.
podemos citar as escolas do MST como uma proposta que rompe com essa lógica, ou seja, todos os demais que passam pelo sistema de ensino tradicional já são preparados para não questionar o sistema neoliberal. Isso é interessante de se colocar, porque se a gente pensar o modelo educacional que a gente tem hoje, né, que é um modelo educacional do professor como detentor de um saber absoluto, geralmente num púlpito maior, e as pessoas ali embaixo, o professor às vezes olhando para baixo, um modelo que é vertical e não horizontal, né? Não um modelo de troca. Esse é um modelo medieval. E isso é a própria definição de escolástica. A gente reproduz isso até hoje, né? Esse modelo geral de como funciona a escola é antiguíssimo, né? É claro que tiveram diversos avanços, e muitos autores acabaram propondo coisas importantes, mas, num geral, a gente ainda vive o mesmo modelo que foi desenvolvido lá atrás. Bom, Juan, a montanha de livros chamando enquanto você ouve uma música ou descansa, né? Descansar não é mais opção, é tortura. E aqui, inclusive, mais para frente, nós vamos ver como que o próprio Bill Sherman vai falar do ócio, né? De como o ócio ele é importante para a criação, para a criatividade, para que você possa, de fato, depois ler e aproveitar a leitura, ou no seu trabalho, produzir melhor. Inclusive tem um próprio livro, acho que tem um livro que ele se chama Vita Contemplativa, do Bill Churran, dessa coleção, tá bom? Aí eu consegui esse final de semana de maneira leve. Provavelmente a Anne falando sobre esse aspecto de descansar. Deixa eu voltar aqui para a leitura. O próximo parágrafo vai iniciar um tópico novo. Então ele diz assim, ó. Ele cita, eu falei isso na aula passada, na aula, na verdade, da plataforma passada. Sabe quando vocês estão lendo, aparece um nome que você não sabe pronunciar, aí a gente vai e faz assim, ó. Nananã, localiza, vou fazer assim, tá? Quando a gente simplesmente diz o nome arrastado. Nananã, localiza a depressão na passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho. Então veja só, ele está citando alguém que vai colocar a depressão aqui em jogo para a gente debater ela. Então ele está dizendo que esta pessoa localiza a depressão na passagem do disciplinar para o desempenho. A carreira da depressão começa no instante em que o modelo disciplinar de controle comportamental, que autoritária e proibitivamente estabeleceu seu papel às classes sociais e aos dois gêneros, foi abolido em favor de uma norma que incita cada um à iniciativa pessoal. Então, ele está dizendo, bom, esse camarada aqui que eu estou citando apresenta a depressão. É claro que a gente não pode generalizar, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas enfim, apresenta a depressão dentro desse contexto de transição da disciplina para a sociedade do desempenho. Nesse contexto em que cada um se compromete a tornar-se ele mesmo. Sou livre alienadamente, eu posso me movimentar nessa liberdade e ascender socialmente nessa liberdade. Eu, o discurso neoliberal projeta um eu ideal que vence na vida, basta entrar nesse estado de esforço. Bom, e aí ele diz na sequência assim: o depressivo não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ser ele mesmo. Então, aqui tem alguns pontos importantes. Veja, o depressivo não está cheio. Do que ele está falando aqui? Aqui a gente pode trazer a psicanálise como pelo menos, acaba que eu puxo a sardinha para o meu lado, né, gente? Eu sei que, inclusive, tem outros psis. Eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista, então já tem esse ponto, mas eu sei que tem psis aí que acompanham de outras abordagens, estou puxando o lado para a psicanálise. Que é o seguinte, quando ele diz, né, o depressivo não está cheio, pode-se fazer uma relação tomando a psicanálise como base, pensando na repressão, né, nesse estado do recalque que guarda, que isto que está guardado, que não é elaborado, causa no sujeito desconforto. Então, veja, um desconforto existencial, uma depressão, uma angústia, o que quer que seja, causado por algo que nos preenche num sentido traumático que não é elaborado. Isso aconteceu no início da psicanálise. O que ele está dizendo aqui é que agora, na sociedade do desempenho, não se trata mais de uma depressão nesse sentido.
Se trata de uma depressão de alguém que está esgotado pelo esforço de ter de ser ele mesmo. Porque, em essência, ser ele mesmo, no discurso neoliberal, coloca esse sujeito na direção de um alguém que é inalcançável. Ele nunca vai chegar nesse lugar. Ele nunca chega nesse lugar. Mas ele se movimenta acreditando que ele pode chegar nesse lugar. E aí, de onde vem, a gente pode inclusive fazer aqui uma reflexão solta sobre a tristeza, porque é um ciclo. Veja, esse sujeito que não alcança esse lugar, em algum momento ele pode se sentir fracassado, frustrado. E aí vem a tristeza. A tristeza por não alcançar, e aí, por que que funciona? Por isso que é um absurdo. Por que que funciona? Porque esse indivíduo, nesse sentimento fracassado, de estar fracassando, se sente triste, mas ele começa a se culpar, porque ele bota a culpa nele mesmo, porque ele não está trabalhando tanto que ele poderia, ele não está produzindo tanto que ele deveria. Então, olha só como é que é o buraco. Fracasso. Por que fracasso? Porque ele compra o discurso neoliberal de que ele pode chegar naquele lugar, mas ele não chega, e aí em algum momento ele se sente frustrado, então ele sente o fracasso, e ele fica triste pelo fracasso, um estado depressivo. E aí ele para de se movimentar nesse momento depressivo. E aí ele começa a pensar, putz, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar no estado produtivo, eu devia estar fazendo algo. Aí vem a culpa. A culpa, que é ele mesmo aqui dentro apontando o dedo na cara dele, leva ele a começar um estado de produção de novo. Ele bebe de novo do mesmo discurso. Eu posso, eu posso, eu posso. Aí vem um fracasso de novo. Percebe? Aí fica assim: fracasso, tristeza, culpa. Aí começa a produzir de novo. Fracasso, tristeza, culpa. Aí começa a produzir de novo. E assim a sociedade do desempenho se movimenta. Se movimenta. Veja, nesse contexto, a gente não tem direito de estar triste. Percebe? A gente não tem o direito de estar triste. Existencialmente que seja. Eu postei um texto essa semana, a partir de uma citação da psicanalista Maria Rita Kell, de um livro dela chamado, o livro que ela ganhou Jabuti, alguns anos atrás, se chama O Tempo e o Cão, a Atualidade das Depressões. Eu acho que é isso, se a minha memória não estiver me enganando. Que ela vai dizer que, ela diz assim, né? Ao patologizar a tristeza, perde-se um importante saber sobre a dor de viver. Porque qual que é a reflexão? Mais uma vez, sardinha para o meu lado, dentro de uma perspectiva psicanalítica, viver é estar sujeito a algo que falta. A falta é estrutural. Haverá sempre um vazio que nos constitui enquanto sujeitos. É a partir deste vazio, a priori, que é possível um movimento existencial da minha parte. Já que, se há algo que falta, um vazio a priori, o movimento que se segue é pura contingência. Eu posso ser qualquer coisa. Eu posso me movimentar em qualquer direção. Todo caminho é caminho. Só que dentro de uma perspectiva neurótica, existem pessoas que não sabem lidar com o vazio, com isto que é faltoso, com isto que incomoda. E tentam a todo custo um preenchimento absoluto de si, por algum motivo. Por algum motivo. Religião, por exemplo. Tá? Mas o ponto é, não é possível essa experiência do absoluto, né? Essa plenitude, uma felicidade absoluta, isso não é possível. Por quê? Porque vivendo em contingência, partindo do vazio, e pensando especificamente também que vivemos em sociedade, e que em sociedade nem tudo aquilo que se quer é possível de resolução, mal-estar na civilização, há um mal-estar, haverá sempre um desejo castrado. A tristeza é inerente à experiência do ser humano. Os existencialistas vão dizer a angústia é inerente à experiência do ser humano. Faz parte, já que não há absoluto, já que não há resolução.
completa. Veja, não estou dizendo que não tem momentos de alegria, que não tenha felicidade de algum jeito. A questão é que viver é estar sujeito à contingência. Pode ser isso ou pode ser aquilo. E é justamente a contingência que permite o movimento, que me permite abarcar vários pontos. Porque se existisse algo a priori, um valor absoluto aqui a priori me determinando, a minha vida teria uma única direção só. Uma única direção. Porque tem algo aqui atrás me determinando aí nessa direção. Imagina que chato seria. Se fosse uma coisa só aqui atrás me determinando num lugar só. Mas como não tem nada, tudo é possível. E aí, pegando isso aqui que eu acabei de, essa portinha que eu abri, o discurso neoliberal não te permite parar para ficar refletindo sobre a tua existência. Ah, tô triste porque eu não posso resolver meu desejo. Porra nenhuma, você tem que trabalhar. Tem tempo para ficar triste, não. Você tem que produzir, 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 porque só assim você vai chegar lá na felicidade absoluta. Só assim você chega na tua conquista material, tá? Bom, deixa eu ver o chat, até porque já estamos batendo 1 hora de encontro. Não gosto de estender muito. Deixa eu abrir aqui para ver quais são os comentários de vocês. Bom, vários textões, vamos lá. Acho que o último foi. Bom, até porque o sistema trabalha para manter a desigualdade social. Isso aqui é uma outra porta que daria uma. No curso do Marx vai ter isto, né? Vou citar, pelo menos, por que que o Marx acredita que a desigualdade social é um projeto do liberalismo. Juan, é exatamente nesse contexto que eu falei sobre as vezes, né, de se cobrar tanto por não fazer algo de valor e acabamos voltando para a lógica de produzir o máximo de algo, não necessariamente é valioso para mim, porque aí eu ocupo a mente, e não me culpo mais. Porque agora eu não tenho mais tempo mesmo. Acabou a possibilidade, acabou a culpa. Amei. Querem vender a ideia de que estamos adoecidos, né? Que a falta, que a angústia são patologias, quando na verdade é exatamente isso que nos move. De uma perspectiva existencial, é exatamente esse processo que eu acabei de descrever, né? É o vazio que nos move. É o vazio que nos dá a possibilidade de movimento. Ângela, o problema do sofrimento não é o sofrimento. É exatamente. Nietzsche é sensacional, né? O Nietzsche cita isso em Genealogia da Moral, que é neuroticamente o que o ser humano faz é tentar dar sentido àquilo que não tem sentido. Porque a gente não consegue lidar com o fato de que não tem sentido. Mas o ponto é uma construção de ausência de absoluto. Você pode dar o seu sentido para a coisa, mas tem que ser o seu. Não tem que ser o do capitalismo, não tem que ser da religião, não tem que ser da sua mãe, não tem que ser do seu pai, tem que ser o seu. Você se apropriar da coisa e subjetivamente construir o seu sentido. O problema são os valores absolutos e especificamente as pessoas que compram esses discursos dos absolutos. Porque, bom, o absoluto não se chega, né? O problema da projeção. Esse lugar do absoluto não é possível. Como eu não chego lá, eu acabo frustrando no caminho. E aí vem esse ciclo todo aqui de desgaste, né? Dentro da sociedade do desempenho. Queridos, eu vou parar por aqui. Não vou avançar mais do que esse ponto aqui. Deixa eu marcar aqui. Inclusive, vou até ficar no grande aqui, remover a marcação. Aí eu vejo todos vocês. Agora eu passo, na verdade, antes de passar a palavra para vocês, e a gente pode debater alguns pontos específicos, adentrar em alguma coisa que ficou aberto que não ficou muito claro. Deixa eu só marcar aqui de onde eu vou parar. Vou colocar aqui. Antes de passar para vocês, deixa eu fazer o jabá de sempre, para eu não esquecer, porque eu sempre esqueço. Jabá de hoje é: querem estudar a filosofia de maneira sistemática, com mais cuidado, com mais frequência, a minha plataforma de estudos. Né? Algumas pessoas aqui já fazem parte, eu sei que a Hilda estava aí, a May já fez parte, a May me abandonou, né? A gente estava conversando no começo. Tem outras pessoas aqui no meio que já fizeram alguns cursos à parte, inclusive, eu ainda, na verdade, deixa eu fazer direito, né? No momento, tem duas coisas rolando. Plataforma, que é um estudo sistemático, tem uma aula ao vivo por semana e um curso gravado por semana, sendo que nós estamos intercalando 2 cursos atualmente. Lá está acontecendo Sartre e o existencialismo e budismo. Budismo dentro de filosofia oriental, porque já tivemos hinduísmo e daqui a pouco a gente chega em filosofia chinesa, tá? Então,
Muita coisa, né? Estou falando demais. Vamos devagar. É... Toda sexta, uma aula gravada. Eu fico intercalando. Essa sexta, por exemplo, é Sartre, sexta que vem, Filosofia Oriental. E toda quarta tem aula ao vivo, 8h30, no caso, Clube do Livro também, e lá nós estamos lendo Mal-Estar na Civilização do Freud. Isto a minha plataforma. Na plataforma tem um aplicativo bonitinho, Netflix da Filosofia, vocês entram, podem assistir quando quiser, dá para assistir offline, tem vários materiais de leitura em PDF, e ainda vocês participam de sorteio de livros. O fato de trabalhar com a internet, esse é um ponto legal, eu tenho parceria com praticamente todas as grandes editoras de filosofia do Brasil de que tem catálogo de filosofia no Brasil. E boa parte desses livros eu sorteio com os membros da plataforma. A mensalidade da plataforma é R$ 49,90 por mês, mas eu consigo um link de desconto para a primeira mensalidade. Só me chamar depois que a gente conversa sobre isso. E tem o curso de existencialismo que também está aberto. O curso de existencialismo é gravado, ele foi ao vivo, mas eu estou disponibilizando a gravação, por isso que é mais em conta. E lá são 5 aulas. Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Sartre e Camus, tá bom? Tem material de leitura, enfim, todos os Breguenites que tem dentro do existencialismo, dentro desse modelo mesmo que vocês já estão acostumados aqui que a gente faz. Me chama no privado depois também, que a gente conversa com mais calma e eu posso apresentar para vocês esse curso. Voltando para cá, alguém quer voltar em algum ponto, algum assunto, alguma coisa que ficou da aula de hoje, que não ficou claro, algum conceito, tá tudo bem? Alguém aí está se vendo esgotado, precisando de férias? Eu? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo certo? Ok? Professor, me ouve? Te ouço. Já ia falar te ouvo. Pode falar. É o John aqui. Então, tem uma pergunta que eu queria fazer desde a última aula. Eu assisti as duas últimas aulas e venho acompanhando aqui. Uma coisa que eu estive pensando enquanto o senhor estava falando é quando, talvez eu não faça esse consentimento, mas quando o Bill Churran, ele tece a crítica para alguns atores que ele traz para a sua obra, né, ao longo do texto e ao longo de outros textos, de certa forma, me corrija se eu estiver errado, tá? Com certeza que pode John, deixa eu só te interromper, porque o seu áudio está falhando. Aí, às vezes, eu estou perdendo uns pedaços da sua fala. estar certo a internet. É só para mim ou as outras pessoas também estão... Vê se melhorou agora. Tô te ouvindo, mas está falhando. Se você quiser escrever, o foda é que escrever, às vezes, não é a mesma coisa, né? Vou tentar falar rápido aqui. Tá me ouvindo? Tá, vai lá, vou tentar escutar. Eu acho que eu subiu de vez. Sumiu de vez. Se você quiser tentar escrever, quer mandar um áudio no WhatsApp? Eu escuto aqui, boto no ao vivão aqui e a gente olha. Então, os autores não conseguem acompanhar por conta desse limite histórico mesmo, seu limite de vida, seu limite histórico, e a obra não pode se desenvolver para analisar o ápice, né, daquilo que está se transformando, ou seja, eles alcançam um certo limiar. De certa forma, isso é o trazer esses autores que já morreram, como Heidegger, como o próprio Foucault, a Ana Arendt, que vai trazer ao longo do texto, isso não se transforma assim, em certo anacronismo? Se é como fiz entender. Eu perdi muita coisa. Você falou anacronismo no final, você fala no sentido de. Eu não consegui entender, me perdoa. Alguém conseguiu entender? Pegou mais do que eu? Você falou de filósofos. Tá, beleza, pode escrever. Se alguém quiser falar algo, comentar, perguntar, até que ele escreva ali, tá todo mundo bem? Olha, John, olha o que a Dina colocou ali, vê se faz sentido.
Valeu, Juan. Eu acho que eu acho que o segundo capítulo ele é mais acessível do que o primeiro. É aquilo que eu conversei com vocês na aula passada. A minha percepção é que o Bill Churran furou a bolha, porque não é um texto. Muitos dizem que é um texto fácil, mas eu não acho um texto é, tão fácil assim. E o primeiro capítulo ele joga muita coisa solta, considerando que quem fosse ler fosse entender o que ele está falando. Por isso que eu acho que ele escreveu para os seus pares, para quem está acostumado com a pesquisa em filosofia. E em algum momento isso aqui furou a bolha. Então, repare que o segundo capítulo ele fala mais explicitamente sobre o que a gente está falando aqui. No primeiro capítulo ele estava mais truncado, falando de conceitos mais chatos, né? Negatividade, negatividade, papapá, papapá. Mas é isso, eu acho que o segundo capítulo é mais acessível, faz a coisa fluir melhor. Ó, John, faz sim, pensando no sentido que os autores têm um limite histórico. De fato, os autores têm um limite histórico. Mas, assim, o Bill Churran está vivo, né? Ele ainda está produzindo, ele ainda está publicando o livro. Então, eu não sei se você estava querendo levar a pergunta numa direção de que a gente já está em outro momento e o Bill Churran está falando de um contexto que não é mais, não sei se é isto, tá? Mas o Bill Churran é vivo, ele ainda está produzindo. Ele ainda está fazendo uma crítica a um modelo que é, como a Anne colocou ali, um modelo que é neoliberal. Apesar de que a gente pode também fazer um congresso para debater o que é o neoliberalismo, porque é outro conceito que é complexo. Ok? A gente tem que pensar o Bill Churran como um dos críticos do capitalismo indo por um viés. Existem outros, fazendo outras críticas, indo para outros olhares, como o Bauman ou o Guy Debord, né, que vão em outras direções. O Bauman morreu, acho que em 2014, e o Guy Debord é um pouco mais anterior, né, metade do século passado. Mas, enfim, se você quiser me chamar no privado depois, aí mandar o áudio no WhatsApp, talvez eu consiga compreender melhor e eu posso depois responder no grupo, se as pessoas quiserem saber qual é a pergunta exatamente, aí eu deixo lá para todo mundo acompanhar, tá bom? Pessoas, é isto. Eu vou subir a gravação para o YouTube, muito provavelmente amanhã pela manhã, e eu compartilho o link para vocês, para que vocês possam deixar essas aulas em dias. E aí, nosso retorno dia 10 de novembro, tá? Para a quarta aula. Beleza? Um abraço para vocês, bom descanso. Quem tiver interesse nos cursos, me chama no privado. E é isso. Bom descanso, boas reflexões para vocês. Até a próxima.